Mas será que investir em fundos imobiliários é uma boa forma de se proteger contra uma crise financeira global? Fala, eu sou o Guilherme da Esta Fortuna e para quem não sabe eu tenho um grupo no Telegram onde a gente discute, ele tem várias pessoas e tal, e a gente conversa e discute sobre possíveis formas de você investir para se proteger contra uma possível crise financeira global num futuro não muito distante, né? Inclusive, se você quer participar desse grupo, ele é gratuito, vai lá nos primeiros links ali da descrição para você entrar gratuitamente, basta só ter o aplicativo do Telegram. Mas enfim, o fato é que nesse grupo algumas pessoas já perguntaram e também por outros canais, em comentários nos vídeos do YouTube, a seguinte questão, né? Será que investir em fundos imobiliários é uma boa forma de se proteger contra uma crise financeira global? É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, responder, discutir alguns aspectos e responder essa pergunta. E se você gostou dessa ideia, então dá um like no vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal e vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que as pessoas têm essa sensação de segurança com imóveis ou acreditam que podem talvez ser um bom investimento contra uma crise financeira global, porque o imóvel ele dá essa sensação de segurança, é uma coisa física, e na parede da sua casa não tem um visor ali mostrando todo santo dia o preço atualizado do seu imóvel, né? Porque se tivesse, isso geraria um estresse e até talvez seja até bom que não tenha, né? Mas o fato é que o preço dos imóveis oscila bastante no mercado, o preço dos aluguéis também podem oscilar bastante de um momento para o outro no mercado, e aqui eu estou falando de mercado físico de imóvel, tá? Nem só de fundo imobiliário. Agora a questão é que os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa e obviamente você tem ali na tela, como se fosse na parede da sua sala, a cotação em tempo real o tempo todo. Então, para a gente entender melhor, é importante compreender que existem dois aspectos que impactam mais diretamente nas cotas dos fundos imobiliários negociados em bolsa. O primeiro deles são as condições do mercado imobiliário, como obviamente o preço dos imóveis no mercado, taxa de vacância, enfim, todas as características inerentes ao mercado imobiliário obviamente impactam nas cotas dos fundos imobiliários. A outra questão que impacta também é a taxa de juros. Por que a taxa de juros impacta? Porque os juros da renda fixa concorrem diretamente com a rentabilidade dos aluguéis de fundos imobiliários. Então isso já foi verificado, inclusive na prática, que existe uma relação inversa entre taxa de juros e a cota dos fundos imobiliários na bolsa. Então, se os juros tendem a subir, se está num ciclo de alta das taxas de juros, da Selic e tal, as cotas dos fundos imobiliários tendem a sofrer, tendem a cair. E se o mercado está num cenário de queda de juros, como a gente está vendo mais recentemente, as cotas de fundos imobiliários tendem a subir. E isso é bem nítido porque isso acontece, né? Imagina, por exemplo, que existe um fundo imobiliário que paga 7% ao ano de aluguel e agora os juros estão subindo e estão acima de 10%. Então, as pessoas tendem, por exemplo, a comprar um título de renda fixa, comprar mais título de renda fixa em detrimento de fundos imobiliários, porque o título de renda fixa está pagando 10%, paga mais do que aquele fundo ali, considerando uma rentabilidade de aluguel de 7%. É óbvio que o fundo também pode se valorizar, as cotas podem se valorizar, mas enfim, é dessa forma que acontece. Por outro lado, se os juros caem abaixo dessa rentabilidade de 7%, então esse fundo se torna mais competitivo com relação a outros títulos de renda fixa e a cota desse fundo imobiliário tende a subir. Bom, então a gente entendendo que são esses dois fatores principais que impactam nas cotas dos fundos imobiliários, né, a taxa de juros e a situação do mercado imobiliário em si, fica mais fácil de se compreender o que aconteceria diante de um cenário de uma crise financeira global. Será que isso impactaria positivamente ou negativamente os fundos imobiliários? Então, em primeiro lugar, olhando para a situação do mercado imobiliário em si, o mercado imobiliário ele é totalmente ligado à atividade econômica. Então, durante um cenário de crise, a economia tende a enfraquecer, tende a esfriar, né? O índice de desemprego aumenta, a atividade econômica cai, o PIB cai e assim por diante. Então, tudo isso impacta negativamente o preço dos imóveis no mercado. Menos empresas estão alugando imóveis ou estão procurando imóveis, estão querendo se mudar para imóveis melhores, menos lançamentos estão sendo feitos justamente porque a economia está mais fraca e porque o desemprego aumentou e assim por diante.
A vacância também tende a aumentar. Muitas empresas, por exemplo, podem falir ou fechar suas filiais, né, no Brasil, enfim, ao redor do mundo, e isso impactar o mercado brasileiro. Então, basicamente, olhando para a economia real, como isso impacta o mercado imobiliário, isso naturalmente vai impactar negativamente o mercado imobiliário, e com o impacto negativo no mercado imobiliário, aumento da vacância, preço dos imóveis, etc., isso tende a reduzir as cotas dos fundos imobiliários em bolsa e também tende a reduzir, dependendo do fundo, obviamente, mas também vai tender a reduzir os seus aluguéis pagos, né, se a taxa de vacância aumentar. Então, por esse critério é negativo. Agora, olhando para a taxa de juros, o que acontece com a taxa de juros no Brasil diante de uma crise imobiliária? Existe o famoso flight to quality, né? Durante uma crise seca a liquidez e as pessoas ao redor do mundo tendem a sacar os seus recursos que estão espalhados pelo mundo e transferir, né, para ativos com mais segurança, com mais qualidade, como é chamado nesse termo flight quality. Então, historicamente, o que tem acontecido é uma fuga de capitais no Brasil. O dólar tende a subir, né? Sai muito dinheiro do Brasil, o dólar sobe, aprecia a taxa de câmbio. Com a apreciação da taxa de câmbio, isso tende a pressionar a inflação tende a aumentar, porque os produtos importados sobem e tudo na economia tende também a subir de preço. E uma alta de preço pressiona a taxa de juros para cima, tende a elevar a taxa de juros e, como eu já mostrei aqui, mais juros, uma tendência de alta para a taxa de juros é prejudicial para as cotas dos fundos imobiliários em bolsa. Então, você vê que por esses dois lados, tanto pelo lado da economia real do mercado imobiliário, é negativo para fundo imobiliário, tende a ser negativo para fundo imobiliário, e para o lado do mercado financeiro, taxa de juros também tende a ser negativo para fundo imobiliário. Então, respondendo a essa pergunta, respondendo a pergunta desse vídeo, fundo imobiliário não é um ativo de proteção contra uma crise financeira global. É óbvio que você não necessariamente vai sair vendendo todos os seus fundos imobiliários e tal, até porque é impossível prever quando que vai acontecer uma crise, mas é sempre importante você ajustar as exposições. Se você tem muito fundo imobiliário percentualmente na sua carteira, talvez seja interessante você reduzir e comprar alguma outra coisa que realmente seja um ativo de proteção, um investimento de proteção contra uma crise financeira. E se você ainda não sabe quais são os investimentos bons para se proteger contra uma crise, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card, onde eu falo sobre algumas opções, investimentos como ouro, Bitcoin, mineração de Bitcoin, tem outras coisas lá, eu explico mais detalhadamente quais são os investimentos ou os ativos que servem de fato como proteção contra a crise financeira global. Então, aproveitando, inclusive, se você quer entender mais sobre o Bitcoin ou sobre o mundo do Bitcoin, investimentos que você pode fazer no mundo do Bitcoin, eu vou fazer o seguinte: eu coloquei no primeiro link da descrição aqui do vídeo um outro vídeo que eu gravei dentro de uma mineradora de Bitcoin, explicando como que você faz para criar uma renda passiva mensal de, por exemplo, R$5.000 por mês com investimentos em mineração de Bitcoin, mesmo que você não saiba nada sobre a tecnicalidade aí desse assunto, beleza? Você vai entender tudo clicando no link aqui abaixo, como criar uma renda passiva com investimentos em mineração de Bitcoin. Então, se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, então curte, compartilha com seus amigos, com a sua família, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp. E, cara, se você ainda não foi inscrito, vai lá e se inscreve no meu canal e também assiste esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando. Fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!